O Elixir da Longa Vida, de Honoré de Balzac, parte 2. Pronto, o coitado se acabou, exclamou Dom Juan. Apressado em observar no clarão da lamparina o misterioso cristal, assim como um bebedor consulta sua garrafa ao final da refeição, ele não tinha visto os olhos do pai embranquecerem. O cachorro, de boca escancarada, contemplava alternadamente seu dono e o elixir, assim como Dom Juan olhava ora para o pai, ora para o frasco. A lamparina soltava chamas ondulantes. O silêncio era profundo. A viola emudecera. Belvidério estremeceu, acreditando ver seu pai se mexer. Intimidado com a expressão rígida de seus olhos acusadores, fechou-os, como fecharia uma persiana batida pelo vento durante uma noite de outono. Manteve-se em pé, imóvel, perdido num mundo de pensamentos. De repente, um ruído áspero, lembrando o rangido de molas enferrujadas, quebrou o silêncio. Dom Juan, surpreendido, quase deixou o frasco cair. Um suor mais frio que o aço de um punhal brotou de seus poros. Um galo de madeira pintada surgiu no alto de um relógio e cantou 3 vezes. Era uma dessas engenhosas máquinas que ajudavam os cientistas daquela época a serem acordados à hora marcada para seus trabalhos. A aurora já avermelhava as vidraças. Dom Juan tinha passado 10 horas a refletir. O velho relógio era mais fiel em seu serviço do que ele no cumprimento de seus deveres para com Bartolomeu. Aquele mecanismo era composto de madeiras, polias, cordas, engrenagens, ao passo que ele possuía esse mecanismo próprio do homem, chamado coração. Para não mais se arriscar a perder o misterioso licor, o cético Dom Juan o recolocou na gaveta da mesinha gótica. Nesse momento solene, ouviu nas galerias um surdo tumulto. Eram vozes confusas, risos abafados, passos ligeiros, frufru de sedas, enfim, o barulho de um grupo alegre que tratava de se recolher. Abriu-se a porta, e o príncipe, os amigos de Dom Juan, as 7 cortesãs e as cantoras apareceram na desordem estranha em que se encontravam as bailarinas flagradas pelos clarões da manhã, quando o sol luta com as luzes desmaiadas das velas. Vinham todos oferecer ao jovem herdeiro os consolos de praxe. Oh, então o pobre Dom Juan estaria levando a sério essa morte? Disse o príncipe ao ouvido de Bambrila. Mas o pai dele era um homem muito bom, ela respondeu. No entanto, as meditações noturnas de Dom Juan haviam conferido às suas feições uma expressão tão impressionante que impôs o silêncio ao grupo. Os homens ficaram imóveis. As mulheres, cujos lábios estavam ressecados pelo vinho, cujas faces estavam violáceas pelos beijos, ajoelharam-se e começaram a rezar. Dom Juan não pôde deixar de estremecer quando viu os esplendores, as alegrias, os risos, os cantos, a juventude, a beleza, o poder, toda a vida personificada, prosternando-se diante da morte. Mas, naqueles tempos, na adorável Itália, o deboche e a religião se casavam tão bem que ali a religião era um deboche e o deboche uma religião. O príncipe apertou afetuosamente a mão de Dom Juan. Depois, ao terem todos os rostos esboçado simultaneamente a mesma careta, entre a tristeza e a indiferença, aquela fantasmagoria desapareceu, deixando vazia a sala. Era bem a imagem da vida. Ao descer as escadas, o príncipe disse a Rivabarella: Pois é, quem diria que a impiedade de Dom Juan era a fanfarronice? Ele ama o pai. Reparaste no cão preto? Perguntou Bambrila. Ele é imensamente rico, retrucou suspirando Bianca Cavatolino. Que me importa? Exclamou a orgulhosa Veronese, aquela que havia quebrado a bamboneira. Como o que te importa? Exclamou o duque. Com seus escudos ele é tão príncipe quanto eu. Vacilando entre 1000 pensamentos, de início Dom Juan pairou entre diversas decisões. Depois de ter avaliado o tesouro acumulado por seu pai,
voltou à noitinha ao quarto da morte, com a alma plena de um egoísmo horripilante. No aposento, encontrou toda a criadagem de sua casa, ocupada em juntar os ornamentos do catafalco onde o finado Monsenhor seria exposto no dia seguinte, no meio de uma fantástica câmara ardente. Curioso o espetáculo que toda a Ferrara devia ir admirar. Dom Juan fez um sinal e todos os seus domésticos pararam, perplexos, trêmulos. Deixai-me sozinho aqui, disse com voz alterada. Só entrareis no momento em que eu sair. Quando os passos do velho servidor, que era o último a sair, ecoaram tenuamente nos ladrilhos, Dom Juan fechou precipitadamente a porta e, certo de estar só, exclamou: Tentemos. O corpo de Bartolomeu estava deitado sobre uma mesa comprida. Para escamotear de todos os olhares o espetáculo horrendo de um cadáver, cuja extrema decrepitude e magreza faziam lembrar um esqueleto, os embalsamadores tinham posto sobre o corpo uma mortalha que o envolvia todo, menos a cabeça. Aquela espécie de múmia jazia no meio do quarto e a mortalha, naturalmente mole, vagamente modelava as formas pontiagudas, rígidas e delgadas. O rosto apresentava grandes manchas arroxeadas que indicavam a necessidade de terminar o embalsamento. Apesar do ceticismo de que se armara, Dom Juan tremeu ao destampar o mágico frasco de cristal. Quando chegou perto da cabeça, teve até mesmo de esperar um instante, tanto que tremia. Mas desde muito cedo, aquele jovem fora sabiamente corrompido pelos costumes de uma corte dissoluta. Assim, uma reflexão digna do duque de Urbino veio lhe dar a coragem, que uma viva sensação de curiosidade estimulava. Parecia até que o demônio tinha lhe soprado essas palavras que ecoaram em seu coração. Embebe um olho. Pegou um pano, depois de molhá-lo no precioso licor, passou levemente sobre a pálpebra direita do cadáver. O olho se abriu. Ah! Disse Dom Juan, apertando o frasco na mão. Assim como em sonho apertamos o galho a que estamos suspensos no alto de um precipício. Ele via um olho cheio de vida, um olho de criança numa caveira. Ali dentro a luz tremia no meio de um fluido jovem, e protegida por belos cílios negros, ela cintilava, semelhante a esses clarões estranhos que o viajante enxerga num campo deserto em noites de inverno. Aquele olho flamejante parecia querer se abrir sobre Dom Juan, e pensava, acusava, condenava, ameaçava, julgava, falava, gritava, mordia. Todas as paixões humanas ali se agitavam. Eram as súplicas mais ternas, a cólera dos reis, depois o amor de uma moça pedindo graça aos seus carrascos, por fim, o olhar profundo que um homem lança sobre os homens ao escalar o último degrau do cadafalso. Explodia tanta vida naquele fragmento de vida que Dom Juan recuou, apavorado. Andou pelo quarto sem se atrever a olhar para aquele olho que ele revia no assoalho, nas tapeçarias. O quarto estava salpicado de pontos cheios de fogo, de vida, de inteligência. Por toda parte brilhavam olhos que uivavam através dele. Ele bem que teria vivido mais 100 anos, exclamou involuntariamente no momento em que, levado até diante de seu pai por um ímpeto diabólico, contemplou aquela centelha luminosa. De repente, a pálpebra inteligente se fechou e se abriu bruscamente, como a de uma mulher que consente. Tivesse uma voz gritado, sim, Dom Juan não teria se apavorado mais. Que fazer? Pensou. Teve a coragem de tentar fechar aquela pálpebra branca. Seus esforços foram inúteis. Furá-lo? Será talvez um parricídio? Perguntou a si mesmo. Sim, disse o olho dando uma piscada de espantosa ironia. Ah! Exclamou Dom Juan. Aí dentro tem feitiçaria! E aproximou-se do olho para esmagá-lo. Uma grossa lágrima rolou pelas faces encovadas do cadáver e caiu na mão de Belvidério. Está escaldante! Exclamou sentando-se. Essa luta o cansara como se, a exemplo de Jacob, tivesse combatido contra um anjo.
Por fim, levantou-se dizendo: tomara que não haja sangue. Em seguida, reunindo toda a coragem necessária para ser covarde, esmagou o olho, apertando-o com um pano, mas sem olhá-lo. Fez-se ouvir um gemido inesperado, mas terrível. O pobre cão de caça expirava, uivando. Será que saberia o segredo? Perguntou-se Dom Juan, olhando para o animal fiel. Dom Juan Bevidero passou por um filho piedoso. Ergueu um momento de mármore branco sobre o túmulo do pai e entregou a execução das imagens aos mais famosos artistas da época. Só ficou perfeitamente tranquilo no dia em que a estátua paterna, ajoelhada diante da religião, impôs seu peso enorme sobre aquela cova no fundo da qual enterrou o único remorso que aflorara em seu coração nos momentos de lassidão física. Ao inventariar as imensas riquezas acumuladas pelo velho orientalista, Dom Juan tornou-se avarento. Não tinha ele de prover financeiramente 2 vidas humanas? Seu olhar, profundamente escrutador, penetrou nos princípios da vida social e abarcou o mundo tanto melhor quanto o via através de um túmulo. Analisou os homens e as coisas para liquidar de vez com o passado, representado pela história, com o presente, configurado pela lei, com o futuro, revelado pelas religiões. Pegou a alma e a matéria, jogou-as num crisol e nada encontrou. Desde então tornou-se Dom Juan. Senhor das ilusões da vida, jovem e belo, lançou-se na existência desprezando o mundo, mas apoderando-se do mundo. Sua felicidade não podia ser aquela felicidade burguesa que se delicia com um cozido periódico, com um aquecedor no leito durante o inverno, com uma lamparina para a noite e chinelos novos a cada trimestre. Não. Agarrou a vida como um macaco agarra uma noz. E depois de brincar algum tempo com o fruto, despojou habilmente seus invólucros vulgares e degustou sua polpa saborosa. A poesia e os sublimes arrebatamentos da paixão humana não foram mais altos do que seu calcanhar. Não cometeu mais o erro desses homens poderosos que, imaginando por vezes que as pequenas almas creem nas grandes, atrevem-se a trocar seus altos pensamentos do futuro pela moedinha de nossas ideias transitórias. Bem poderia, como eles, andar com os pés na terra e a cabeça nos céus, mas preferia sentar-se e secar com seus beijos mais de um lábio de mulher meiga, fresca e perfumada. Pois, semelhante à morte, por onde passasse, devorava tudo sem pudor, desejando um amor possessivo, um amor oriental de prazeres longos e fáceis. Amando nas mulheres apenas a mulher, fez da ironia um traço natural de sua alma. Quando suas amantes se serviam de um leito para subir aos céus, aonde iam se perder num êxtase inebriante, Dom Juan seguia, grave, expansivo, tão sincero quanto sabe ser um estudante alemão. Mas dizia, eu, enquanto sua amante alucinada, desvairada, dizia, nós. Sabia admiravelmente bem deixar-se arrastar por uma mulher. Era sempre muito inteligente para fazê-la crer que ele tremia como um jovem ginasiano que diz à sua primeira parceira num baile, gostas de dançar? Mas também sabia rugir quando necessário, puxar sua espada poderosa e dobrar os comendadores. Em sua simplicidade havia troça e em suas lágrimas havia riso, pois sempre soube chorar, tanto quanto uma mulher que diz ao marido, dá-me uma carruagem, senão morrerei de doença do peito. Para os negociantes, o mundo é uma trouxa de mercadorias ou um maço de notas em circulação. Para a maior parte dos jovens, é uma mulher. Para certas mulheres, é um homem. Para certos espíritos, é um salão, uma coterie, um bairro, uma cidade. Para Dom Juan, o universo era ele mesmo. Modelo de graça e nobreza, espírito sedutor, ancorou sua barca em todas as praias, mas ao se deixar conduzir, não ia até aonde queria ser levado. Quanto mais viveu, mais duvidou. Ao examinar os homens, não raro adivinhou que a coragem era temeridade, a prudência uma poltronice, a generosidade fineza, a justiça um crime,
a delicadeza uma tolice, a probidade uma conformação, e por uma fatalidade singular, deu-se conta de que as pessoas realmente probas, dedicadas, justas, generosas, prudentes e corajosas, não mereciam a menor consideração entre os homens. Que brincadeira fria, pensava. Ela não vem de um Deus. E então, renunciando a um mundo melhor, nunca mais se descobriu ao ouvir pronunciar um nome sagrado e passou a considerar os santos de pedra nas igrejas obras de arte. Assim, compreendendo o mecanismo das sociedades humanas, jamais feria demasiados preconceitos, porque não era tão poderoso como o carrasco. Mas contornava as leis sociais com essa graça e esse espírito tão bem reproduzidos em sua cena com o senhor Domingo. Foi, na verdade, o Dom Juan de Molière, o Fausto de Goethe, o Manfred de Byron e o Melmoth de Maturin. Grandes imagens traçadas pelos maiores gênios da Europa, e as quais não faltarão de acordes de Mozart, nem talvez a lira de Rossini. Imagens terríveis que o princípio do mal existente nos homens eterniza, e das quais encontramos algumas cópias de século em século, quer esse tipo em entendimentos com os homens e encarne-se num Mirabeau, que se contente de agir em silêncio, como o Bonaparte, ou de subjugar o universo com ironia, como o divino Rabelais, ou ainda que ria das criaturas, em vez de insultar as coisas, como o Marechal de Richelieu. E talvez melhor, é que ele caçoe a um só tempo dos homens e das coisas, como o nosso famoso embaixador. Mas o gênio profundo de Dom Juan Belvidero resumiu antecipadamente todos esses gênios, zombou de tudo. Sua vida era um escárnio que abarcava homens, coisas, instituições, ideias. Quanto à eternidade, depois de ter conversado familiarmente durante meia hora com o Papa Júlio II, dissera-lhe rindo: se é imprescindível escolher, prefiro acreditar em Deus a crer no diabo. O poder unido à bondade sempre oferece mais recursos do que tem o gênio do mal. Sim, mas Deus quer que se faça penitência neste mundo. Então pensai sempre em vossas indulgências? Respondeu Belvidero. Pois bem, para me arrepender das faltas de minha primeira vida, tenho toda uma existência em reserva. Ah, se compreendes assim a velhice? Exclamou o Papa. Te arriscas a ser canonizado? Depois de vossa elevação ao papado, pode-se acreditar em tudo. E foram ver os operários que construíam a imensa basílica consagrada a São Pedro. São Pedro é o homem de gênio que instituiu o nosso duplo poder, disse o Papa Dom Juan. Ele merece esse monumento, mas às vezes de noite penso que um dilúvio passará a esponja em tudo isso e será preciso recomeçar. Dom Juan e o Papa caíram na risada. Tinham-se entendido. Um tolo teria ido no dia seguinte divertir-se com Júlio II em casa de Rafael ou na deliciosa Vila Madama. Mas Belvidero foi vê-lo oficiar pontificalmente a fim de se convencer das dúvidas que tinha. Num deboche della Rovera, seria capaz de se desmentir e de comentar o Apocalipse.